Batman número 7 da primeira série da Abril foi publicado aqui em janeiro de 1985. A Abril começou a publicar o Batman a DC mesmo, em 84, né, com Super-Homem, Heróis em Ação e Batman. Depois essa revista foi só até os 10 números e ela fundiu junto com Heróis em Ação para virar Super Amigos. Mas o lance assim é que, como todas as outras revistas dessa primeira fase do Batman, ela deixava as capas super coloridas, assim, é até engraçado de ver hoje, né? E eram lombadas quadradas, como as revistas da época. O cara que tinha essas revistas antes até botou dois grampos aqui para reforçar, porque eu acho que elas saíam muito as páginas, né? E, e o lance é de quando a Abril começou a publicar Batman, tanto Batman quanto Super-Homem, ela voltou lá atrás, né? Ela pegou histórias dos anos 70 deles, tal. Essa aqui é também uma história de 71 ou 74 por aí. E é bem simples, tal. O Batman, ele começa encontrando um amigo dele morto, tal, e depois vai atrás do assassino e descobre que é um matador que está lá assassinando um representante de outro país, tal. E eu tinha reparado assim que a arte era bem estilosa, tal. Eu não tinha achado os créditos, tal. Eles estão pequenininhos aqui, né? Igual depois eu fui atrás da edição original também para comparar. E o escritor é o Ark Goodwin, mas o lance é que o desenhista é o Walt Simonson. Então isso aqui deve ser um dos primeiros desenhos do Walt Simonson. Não sei quanto tempo ele tinha iniciado a carreira, mas já é bem legal a arte dele. E aqui, assim, o Batman ele consegue traquear quem era o assassino, só que ele vai encontrar um outro lutador que fica meio pau a pau com ele e os caras conseguem escapar. Só que daí ele vê que eles vieram lá de um país da África tal, e vai atrás dos caras, só que descobre que na verdade tem uma certa trama política lá. Eles estão tentando derrubar uma organização desse país. E aí o Batman ajuda esse pessoal a invadir uma instalação. E muito diálogo nessa parte e tal. E lá dentro o Batman vai acabar enfrentando de novo esse lutador. E vai descobrir que era o amigo dele, que ele achou que tinha sido morto no começo. Só ele reconhece por um tipo de golpe que estava sendo aplicado contra o Batman e tal. É legal que é uma edição assim bem simples. O Batman não tá com nem junto de ninguém com superpoder, nem enfrentando alguém com superpoder, é só na porrada mesmo. E a arte do Walt Simonson, que eu já gosto bastante, né? Você vê que tinha história pra caramba, né? Tanto quadradinho pequeno e diálogo, mas mesmo assim fica legal. Até em formatinho tá salva, né? Porque o desenho é claro, ele faz essas diagramações diferentes, às vezes são uns closes no rosto, às vezes só um pedacinho aqui e cada página com uma formatação de quadrinhos bem diferentes e tal. Aí logo em seguida a Abril colocava essas histórias bem pequenininhas no meio das suas revistas, mas essa é super minúscula, uma história do Alfred de literalmente 2 páginas. Ele tá lá visitando um amigo dele que é mordomo também, e logo que chega o patrão desse outro mordomo é assassinado, e o Alfred ajuda o cara a descobrir que não, na verdade ele não cometeu o suicídio, foi aqui o seu sobrinho dele que fez, porque tá claramente aqui que ele deu um tiro pelo lado esquerdo e da cabeça, e a arma tá aqui jogada pelo lado direito. Esse cara é o culpado, tá? Ele termina já ligando para a polícia. Eu acho bem legal essas histórias assim, 2 páginas. E tem, né, também a diagramação dos quadrinhos parece um quebra-cabeça que estava resolvendo um mistério e tal. A história do meio continua a primeira publicação de Camelot 3000, né? Eu ainda vou reler isso aqui só nesse formato aqui, só para sentir como que era acompanhar assim essa história mês a mês nesse formatinho e tal. Tem um lance, né, de ser as cores diferentes e tal. Então cada versão da história tem uma certa experiência, por mais que eu tenha o TP em capa dura, no formato americano dessa história e tal. Vai ter a sessão de cartas, que é um caso engraçado, porque normalmente as sessões de cartas da Abril, mesmo anos depois, até os anos 90, elas tinham um certo tom meio
bobo, infantil, assim. E essa história, cara, é bem sacana, até meio politicamente incorreto, assim. Ele tem o cara perguntando, podia ter uns super-heróis nacionais, tipo um super nordestino e tal. E o cara responde, pô, mas qual que vai ser o poder dele? Construir um prédio rápido, não sei o que e tal. Outro cara manda um beijo para as meninas da redação na pergunta e o editor responde, não, pode deixar que as meninas aqui, eu mesmo já cubro elas de beijo e tal. Foi, assim, é um tom, parece uma sessão de cartas de uma revista média, outro tipo de revista, assim. É bem diferente de outros tons das revistas de Abril, assim. Curioso, quem que era o editor que respondia essas cartas aqui? Ah, depois tem outra historinha de 2 páginas, literalmente isso, 2 páginas, bem similar à anterior, onde ele também está resolvendo um mistério de assassinato, só que dessa vez não é o Alfred, é o próprio Batman que é chamado lá para resolver uma mulher que foi morta, e tem aqui 4 suspeitos, né? Que é o filho, o marido, o tio e o mordomo, tal. E aí cada um conta a sua história e o Batman já chega à conclusão e fala, não, foi esse cara por causa disso, tal. É muito engraçado. 2 páginas, mistério e é isso. Acho muito legal essas histórias super curtas assim. E aí a última história, que é uma... Também eu acho bem bizarra, porque é uma história meio de magia negra, terror, é bem fora, assim, você está acostumado também com Batman, mas eu já tinha lido em algum lugar que nos anos 70 teve uma série de histórias do Batman, que era ele lutando contra alguma coisa de magia negra ou alguma coisa de sobrenatural. É engraçado, me lembra um pouco, talvez, aqueles filmes de terror que sempre passavam no SBT, assim, né, domingo de noite e tal. Acho que eram tudo filmes também dos anos 70, acho que puxavam um pouco dessa tradição de filmes de terror e de magia negra. Esse Batman vai ter arte do Jim Aparo, então os desenhos são muito legais, assim, né? Então ele chega aqui numa mansão e tem um amigo dele morrendo, e aí o cara promete lá pro filho, que era super fã dele, não, eu vou cuidar de você e tal, sinto muito pelo seu pai e tal. Só que depois, passa umas semanas tal, ele começa a ver algumas coisas suspeitas, né? Tipo, que era o médico da família, ele encontra morto, outras pessoas que estavam no velório desse amigo dele, ele encontra por aí de forma suspeita, e aí ele volta lá na mansão para investigar e começa a ter umas visões, aparece como se fosse um espírito que ataca ele. Depois ele vai olhar a janela, parece que a mulher do amigo lá e o filho estavam fazendo os rituais, só que ele é nocauteado e tal, e ele quase vai ser morto também nos outros rituais de terror. Ele vai descobrir que, na verdade, o amigo dele tinha se casado com uma bruxa, uma coisa desse tipo assim. E o filho, que era fã do Batman, na verdade também era tipo, como se fosse um filho do demônio, tal. Era um mestre de uma seita demoníaca, assim, super bizarro, tal. E no final, assim, vai descobrir que na verdade são gêmeos. Tinha um dos filhos que era bom, que às vezes por isso que ele se confundia, ele achava que o filho estava normal, né? Aquela criança é normal, não tá chorando e tal, mas... E às vezes aparecia uma criança que era um capeta comandando a seita e querendo matar o Batman. No final, a mãe e esse filho do mal acabam caindo, assim, porque se assustam achando que o marido morto tinha reaparecido, eles caem numa escada e morrem, e sobra, assim, o Batman com o filho, o gênio que era do bem, assim, no final. História muito diferente, assim, do que você está acostumado com o Batman. Mas também é legal porque todas as histórias dessa edição, elas são fechadas, né? Acabam nelas mesmas. Talvez por isso que a Abril até resolveu voltar por essa história dos anos 70, quando iniciou com Batman e Super-Homem, né? Porque ele sabia que esse tipo de história era mais fechada e por algum motivo eles não tinham muita confiança, né? Que histórias contínuas ajudassem na revista. Então, eles voltaram para essa fase, pode ser um dos motivos. Mas, de qualquer jeito, super interessante essas edições mais antigas do Batman.